Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast John Piper Responde. Hoje falaremos sobre o sofrimento pessoal e a plenitude do significado do sofrimento cristão. Muitas vezes o sofrimento parece sem sentido e podemos ficar desanimados e sentir vontade de desistir, levando à pergunta de hoje do nosso ouvinte Samuel. Olá, Pastor John. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4 que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quando imagino aqui os sofrimentos de Paulo atingindo minha vida, fico imediatamente tentado a pensar que uma perseguição tão dura me faria sentir completamente esmagado e abandonado por Deus. Muito menos dor na minha vida já me leva à beira disso. Então, como Paulo suportou tanta dor sem se sentir totalmente derrotado? E como foi a fé dele quando sua vida foi levada ao extremo? Aqui está o texto que estamos sendo sugeridos a trabalhar. 2 Coríntios 4, 7 a 9, eu vou ler agora. Temos, porém, este tesouro, ou seja, esse tesouro da fé vital em Cristo, que é a imagem de Deus, em vasos de barro, isto é, corpos e mentes frágeis, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E Samuel está perguntando: como Paulo suportou isso? Ser afligido, perplexo, perseguido e abatido. Como ele suportou isso do jeito que suportou? E ele tem em mente a magnitude e a frequência dos sofrimentos de Paulo. Duvido que a maioria de nossos ouvintes tenha uma consciência imediata de quão terrível isso foi para Paulo. Então, eu vou ler a passagem. Esta é uma das declarações mais surpreendentes e terríveis da vida de Paulo na Bíblia. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, Paulo diz que suportou o seguinte: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E nós reclamamos. A pergunta de Samuel é relevante por causa da facilidade com que resmungamos sobre nossas próprias circunstâncias, quando na verdade nenhum de nós suportou o que Paulo suportou. Então, nosso ouvinte Samuel pergunta: como Paulo suportou tanta dor sem se sentir totalmente derrotado? Na verdade, abandonado por Deus? Isso é o que ele pergunta. E acho que Paulo daria 3 respostas a essa pergunta. A resposta número 1. Acho que Paulo diria: fui milagrosamente mantido fiel pelo Senhor Jesus. Foi um presente, foi um milagre, foi uma obra de Deus para me guardar. É por isso que não desisti. Sua perseverança foi um presente. Aqui está o que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Essa é sua resposta básica para como ele suportou. O vivo e soberano Senhor Jesus Cristo ficou ao lado de Paulo quando ninguém mais o fez. Ele não inferiu que porque todos o abandonaram, Deus não é real. Como os cristãos são todos um bando de falsos, Jesus não é real. Ele não pensou assim. Ele nunca foi nessa direção, o que tantas pessoas andam fazendo hoje.
Em 1 Coríntios 1, 8-9, ele disse que Cristo nos sustenta, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo desfrutou da comunhão com Jesus. Essa é a chave, comunhão com Jesus. E Deus se apegou a Paulo e o sustentou e preservou sua fé em tudo, dando-lhe o prazer da comunhão com Jesus em tudo isso. Deus começou a obra em Paulo na estrada de Damasco, e de acordo com Filipenses 1,6, ele acredita que Deus terminará sua obra. Então, Deus chama, Deus guarda, Deus estabelece, Deus glorifica. Esta é a obra de Deus. Se algum de nós persevera até o fim como crente através do sofrimento, é pela graça de Deus que suportamos. É um presente, é um trabalho sobrenatural. Então, essa é a primeira resposta de Paulo. Como segunda resposta, acho que Paulo diria: Deus me preservou, Jesus me salvou e me guardou por meio de me ensinar uma teologia verdadeira e robusta do sofrimento cristão. E nessa teologia do sofrimento cristão que manteve, estava a convicção da soberania absoluta de Deus sobre o sofrimento de Paulo, e que Deus não é apenas soberano, mas ele é bom e sábio. Nada acontece a Paulo, exceto o que Deus envia para seus bons propósitos. Se o Senhor quiser, diz Tiago, e Paulo concorda, viveremos e faremos isso ou aquilo. Está em Tiago 4,15. Se ele não o fizer, não o faremos. Somos imortais até que a obra de Deus em nós seja concluída. Deus é soberano. Isso é básico para a perseverança de Paulo e para a nossa. Nos primeiros dias após sua conversão, lembre-se de que, mesmo antes de sua cegueira ser removida lá em Damasco, Ananias foi enviado a Paulo e ele foi enviado com esta mensagem: Eu lhe mostrarei, diz Cristo, quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Atos 9,16. Em outras palavras, desde o início, Deus deixou claro para Paulo: servir-me é sofrer. O sofrimento não é um desvio, é parte do caminho, parte do chamado. Paulo sabia que toda a ira de Deus havia sido absorvida por Jesus quando ele morreu. Portanto, agora, não há condenação para Paulo nem para nós em Cristo. Nenhuma dessas coisas terríveis que estão acontecendo com Paulo é devida à ira de Deus. Que alívio! Todos eles faziam parte dos propósitos paternais, amorosos, disciplinadores e de avanço do ministério de Deus para Paulo, para a igreja, para o mundo. Alguns de seus sofrimentos, diz ele, foram o refinamento de sua própria fé. 2 Coríntios 1,8 é incrível, então Paulo diz, vou ler agora: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Esse era o propósito de Deus, ajudar Paulo a confiar totalmente em Deus, derrubando todos os pilares de sua vida para que houvesse apenas um pilar no qual pudesse se apoiar, em Deus que ressuscita os mortos. E ele confiou em Deus. Ele confiou neste profundo conhecimento do papel do sofrimento na vida do crente. Outra parte de sua teologia do sofrimento era que nenhuma dor desta vida é desperdiçada, porque está produzindo um peso de glória além de qualquer comparação, como ele diz em 2 Coríntios 4,17. Em outras palavras, mesmo naqueles dias e semanas horríveis de sofrimento antes da morte, que parecem tão sem sentido, mesmo nessas horas, nada é desperdiçado porque eles realmente estão produzindo um peso maior de glória após a morte. Mencionarei mais um aspecto da teologia do sofrimento de Paulo, que é como um lastro em seu barco para evitar que ele seja virado pelos sofrimentos. Ele diz que seus sofrimentos pelo corpo de Cristo foram o preenchimento do que faltava nas aflições de Cristo. Colossenses 1,24. Regozijo-me nos meus sofrimentos, o que é uma declaração surpreendente em si mesma, e ele continua: por amor de vocês e na minha carne estou preenchendo o que falta nas aflições de Cristo por causa de seu corpo, isto é, da igreja. Isso não foi porque as aflições de Cristo careciam de qualquer mérito expiatório. Esse não é o problema, não se confunda aqui. Foi porque as aflições de Cristo careciam de apresentação pessoal para aqueles por quem ele sofreu. Paulo estava dizendo: nos meus sofrimentos por vocês, apresento-lhes os sofrimentos de Cristo por vocês, para que possam ver e sentir o amor dele por vocês no meu sofrimento por vocês.
E acho que é por isso que muitos pastores são chamados a sofrer do jeito que sofrem. Então, a primeira resposta de Paulo sobre como ele suportou essas dificuldades esmagadoras foi que Cristo o guardou, ficou ao lado dele. E a segunda resposta é que ele o manteve por meio de uma teologia verdadeira e robusta do sofrimento cristão. E, finalmente, a terceira resposta que Paulo daria é esta: foi guardado pelas preciosas e muito grandes promessas de Deus. Promessas como estas. Ouça. Mateus 28:20 diz: estarei convosco até o fim. Hebreus 13:5 diz: eu nunca vou deixar você, nunca te desampararei. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem. Isaías 41:10 traz: eu vou fortalecê-lo, eu vou ajudá-lo, eu te sustentarei. Em 1 Coríntios 15:58 encontramos: no Senhor nenhuma obra de vocês é em vão. Filipenses 1:21 deixa você lembrar: viver é Cristo, morrer é lucro. 2 Coríntios 5:8 diz: deixar de habitar no corpo é estar em casa com o Senhor. Então, essas três respostas sobre como Paulo suportou são nossas respostas. Acho que essa é a nossa resposta, assim como a resposta de Paulo. Paulo viveu sua vida por nossa causa. É por isso que ele suportou essas coisas, para que pudéssemos ver e aprender. Então, guarde na memória essas três. Número 1, o Senhor o guardou e nos guardará. Número 2, devemos ter uma teologia bíblica robusta do sofrimento cristão. Número 3, devemos viver tudo isso pelas preciosas promessas de Deus.